Bom dia! Com muita alegria, estamos hoje reunidos para mais um dia de tratamento. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, pessoal. Bom dia! Um prazer estar aqui hoje com vocês. Bom dia, gente. Muita paz. A voz hoje já é complicada, então, rouco, então é pior ainda, né? Vamos deixar que ela dá o sufoco aqui no bom dia. Bom dia, turminha! Que belezura. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Se o Sr. Fausto tem, eu também posso ter, né? Bom, o curso que eu fiz aqui com o Theo, né, Theo? Mas, inicialmente, ainda bem que o Sr. Fausto já começou explicando aqui para a gente, porque o primeiro contato com essa lição, a pergunta que não quis calar, o que são alfaias? Né, o que são alfaias? Aí nós buscamos no dicionário também, né? E alfaias, no sentido literal, é adorno, enfeite, tanto pessoal quanto de uma casa, por exemplo. E engraçado que na Igreja Católica, lá no textinho que eu li, eles usam mais esse termo, que são as alfaias litúrgicas. Sabe aquele paninho que cobre o cálice, bordado? Paninho, desculpa, Igreja Católica. Aquele guardanapo bordado, aquelas faixas do padre são alfaias litúrgicas. Olha o que eu aprendi, Sr. Fausto. Então, no sentido literal, é enfeite. Se você vê uma moça muito arrumada, bonita, com joias bem arrumadas, você pode falar que ela está alfaiada. E se você vê um espírito, Aldinha vê um espírito iluminado, ele está alfaiado também, de virtudes, né? Então, é isso que o Sr. Fausto trouxe aqui para nós. Então, vamos lá. Como o texto parece que é simples, mas não é, eu vou ler aqui. O Theo até me falou que a letra está um pouquinho pequena, mas é só o texto. Eu ia ler no livro, mas como é mais fácil a gente visualizar. Eu dou uma lidinha para nós entrarmos aí nessa mensagem do Emmanuel. Graças a Deus nós temos o Emmanuel, que nos explicou esse versículo, nos ajuda a compreender e praticar os ensinos de Jesus. Se não fosse o Emmanuel aqui, eu ia passar batido nesse versículo, de verdade. Qual que é o versículo? Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça tomá-las. Jesus, Lucas 17:31. Emmanuel começa falando o seguinte: a palavra do mestre não deixa margem a hesitações. Naturalmente, todo aprendiz vive na organização que lhe é própria. Cada qual permanece em casa, isto é, na criação individual ou no campo de testemunho ao que o Senhor o conduziu. Geralmente, porém, jamais está sozinho. Reduzido ou extenso séquito de afeições, há sempre um séquito de afeições a acompanhá-lo. Muitas vezes, contudo, a companheira, o pai, o filho não consegue mover-se além das zonas inferiores de compreensão, quando o discípulo, pelos nobres esforços despendidos, se equilibra vitorioso na parte mais alta do entendimento. Chegados a semelhantes situações, muitos trabalhadores aplicados experimentam dificuldade de vulto, não sabem separar as alfaias de adorno dos vasos essenciais, as frivolidades dos deveres justos, e sofrem dolorosos abalos no coração. Indispensável se precatem quanto a esse perigo comum. Cumpra-se a obrigação sagrada. Atenda-se, antes de tudo, ao programa da vontade divina. Exemplifique-se a fraternidade e a tolerância, acendendo-se a lâmpada do esforço próprio, mas que não se prejudique o serviço divino da ascensão, por receio aos melindres e às convenções puramente exteriores. E ele termina falando: um lar não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam transitoriamente, e sim pelos fundamentos espirituais que lhe construíram as bases. Um homem, ele não será superior porque satisfaça as opiniões passageiras, mas sim porque sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. Simples a lição, não é, gente? Vamos buscar entender. Tivemos que consultar vários universitários, né? Então, como o Sr. Fausto se referiu, né, esse texto aqui está lá em Lucas
do capítulo A Vinda do Reino, e também está em Mateus, que é o sermão profético, um dos 4 sermões de Jesus, né? Mais conhecidos, o Sermão da Montanha, o profético, do cenáculo e o dos 7 ais ou 8 ais. Bom, isso é assunto para outra palestra. Mas está lá no sermão profético também. Naquele dia, olha, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Então, Lucas e Mateus também se refere àquele momento de grandes transformações. Jesus, já lá no sermão profético, sabendo da destinação divina da terra, da transformação da humanidade, sabendo o nível de vida que nós atingiremos, espiritualmente falando. Então, ele falou, nesse dia da transformação, lá no sermão profético, eu estava até conversando com Afonso Chagas sobre isso, no sermão profético ele fala das transformações externas, mesmo que a terra vai passar. E, obviamente, ele fala aqui também da nossa casa interna, lá na vinda do reino, a transformação aqui. No sermão profético, os discípulos tentam mostrar para Jesus os templos, né? Olha que lindo esse templo, Jesus, eles caminhando, e falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será derribado, né? E lá no sermão, e lá na vinda do reino também, os fariseus perguntam, onde está seu reino? Jesus falou, você não vai achar ele aqui nem aqui, você vai encontrar ele aqui. Então, através da nossa transformação e por tudo que a terra ainda está nesse momento de transição, a transformação acontece aqui, né? E vem para cá. Quem estiver no telhado, por que Jesus usou esse termo telhado, essa frase aqui de Jesus? Naquela época, na Palestina, né, eles subiam para os telhados para orar, os telhados da casa, para as mulheres conversarem, fazerem pão, estenderem roupa. Então, ia para um lado, por que o telhado? A parte mais alta de uma construção, parte mais alta de um edifício, de um prédio, né, de uma construção, o telhado simbolizando aqui para nós a parte mais alta. Então, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, naquele dia da transformação. Naquele dia não é um dia específico, não, viu, gente? É um processo, né? Um processo de transformação. Quando formos chamados a testemunhar o nosso seguir Jesus, a aplicação do Evangelho de Jesus. Naquele dia, quem tiver no telhado, na parte mais alta do entendimento, não desça com as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. A alfaia, né? Como nós falamos no sentido literal, o Sofavos trouxe também as alfaias espirituais, o Emmanuel também usa aqui ela no sentido mais subjetivo, mais figurado, de supérfluo, de passageiro, de efêmeras, coisas fúteis que a gente ainda se preocupa na vida. Isso aqui é só o versículo, por enquanto Emmanuel vai falar agora, a gente viu ali. A palavra do mestre não deixa margem a hesitações. Ele não falou assim, olha, se você estiver num nível mais alto aqui, né? Imaginemos o discípulo, vamos trazer a responsabilidade para nós, sabe por quê? Nós vamos trazer para nós nesse nível mais alto de entendimento. Nós não estamos falando de evolução moral, né? Porque a doutrina espírita nos dá essa possibilidade de entender. Que ele está falando aqui desse entendimento da finalidade da vida. Por que nós reencarnamos? Da imortalidade da alma, da reencarnação. Nós aqui dentro, esteja a gente aqui há 3 meses, há 3 anos, há 30 anos, nós já sabemos disso. Se nós não temos nenhuma deficiência no intelecto ou mental, nós já entendemos isso, já temos essa compreensão, né, da finalidade da vida. Então, Emmanuel já começa, ó, Jesus não falou ali para nós, se você tiver suas alfaias em casa, se você quiser, você desce. Se não quiser, você não desce. Toma as alfaias. Ele falou, não desça do seu nível de entendimento, no nível mais elevado de compreensão, para buscar as alfaias lá em casa. Aí o Emmanuel começa muito sutil, como em toda a lição dele. Ele começa assim, né? Falando sutilmente. Naturalmente, todo aprendiz da escola de Jesus, do Evangelho de Jesus, ele usa muito aqui a palavra aprendiz, discípulo. Nós vamos ter que prestar atenção em algumas palavrinhas do Emmanuel aqui e parar um pouquinho nelas, tá? Já começou com Jesus ali no telhado, né? Por que ele usava telhado?
além de ser, como ele usava pastores, pescadores, e as pessoas tinham o hábito de ir para um lugar mais alto que é telhado, ele usou aqui a palavra telhado, né, para mais fácil entendimento. Então, Emmanuel fala para a gente o seguinte: todo aprendiz do Evangelho de Jesus vive na organização que lhe é própria. Cada qual permanece em casa, ou na criação individual, ou no campo de testemunho que o Senhor o conduziu. O Emmanuel fala, gente, tem uns negocinhos escritos ali embaixo, é para eu não esquecer de falar de jeito nenhum, né? O Emmanuel fala que cada um de nós está no centro de experiência que nós criamos, na organização, através das nossas reencarnações, através do que eu sinto, do que eu penso, das minhas atitudes, através das minhas emanações, nós emanamos, né, o tempo todo, pensamento, energia, pensamentos, sentimentos, o tempo todo. Isso me coloca em determinado lugar. Isso me coloca em determinado lugar. Né? Então, lá na Gênese, Kardec fala uma coisa muito bacana que eu trouxe ali embaixo. Nossos pensamentos são como sino que fazem vibrar as moléculas do ambiente. Olha que bacana. Né? Então, tudo que eu penso, que eu falo, eu movimento, e não querendo, ele fala lá na Gênese, que nós estamos mergulhados no item 2, que chama Deus, no capítulo 24, nós estamos mergulhados no fluido divino. Ele fala, não queremos reduzir Deus a um fluido, né? Mas para o nosso entendimento. Por isso que a gente fala, tudo que eu penso, que eu vejo, Deus está em mim, né? Deus está em mim porque nós estamos mergulhados nesse fluido. E cada vez que nós nos movimentamos, como o sino movimenta as moléculas do ambiente, cada vez que nós pensamos, sentimos, nós movimentamos, nós emanamos energia e recebemos o tempo todo. Então, as nossas emanações mentais nos colocam a nossa organização, eu crio uma criação individual através desses meus pensamentos e sentimentos, e as minhas emanações mentais, que o André Luiz chama de psicosfera, né? O que eu sinto, o que eu falo, está tudo aqui, vibrando, gravitando em torno de mim. E a Aldinha até falou a palavra psicosfera aqui hoje, não falou, Aldinha? Aí a minha psicosfera com a sua, a gente monta... chega na tal da psicosfera planetária que o André Luiz fala. Assunto também para outra palestra, né? Mas o que a gente precisa entender é que eu emano energia o tempo todo e recebo o tempo todo. Eu me coloco nesse lugar por causa disso. Ou, se não, no campo de testemunha que o Senhor me conduziu. Às vezes eu tenho que testemunhar a minha fé, minha confiança. Já pode me colocar naquele lugar ali que eu vou provar que eu já mudei. Então, o Senhor também nos conduz para testemunharmos, né? Geralmente, porém, jamais está sozinho. Essa frase aqui que complicou tudo. Sabe por quê? Eu não sou um peixinho dourado no aquário sozinha, mergulhada no oceano de fluido divino. Né? Sabe aquele alfaia, aquele aquário que é uma alfaia que enfeita a nossa estante, o peixinho dourado, nada de braçada, ele vai para lá, ele vai para cá. E vocês já observaram que se o peixinho balança o rabinho, a água mexe. Se ele abre a boca, a água mexe. Assim somos nós. Igual Kardec falou para nós. Nós vibramos o tempo todo. Nós estamos mergulhados no oceano onde tem peixe-espada, tubarão, peixe elétrico, tem peixinho dourado, riscadinho também, né? Muitos. Então, nós não estamos sozinhos. Olha o que acontece. Geralmente, porém, jamais está sozinho. Reduzido ou extenso, há sempre um séquito de afeições acompanhado. Eu quero parar na palavra que o Emmanuel colocou aqui, séquito. Fui olhar no dicionário, né? Que a gente mais ou menos sabe o que é, mas a gente quer saber. Séquito é um cortejo, uma comitiva, vírgula, que acompanha alguém importante. Nós somos importantes para Deus. Olha a palavra que o Emmanuel usou aqui. Séquito, comitiva que acompanha alguém importante. Então, nós temos um séquito de afeições. Aqui encarnados e desencarnados a gente já sabe. Porque o Emmanuel aqui agora está voltando para a casa física. Eu não sou uma casa aqui, uma organização individual, né? E cada um... Nós não estamos no aquário sozinho, o peixinho dourado lá na prateleira. Nós estamos dentro de uma casa com várias individualidades, vários espíritos, né? Cada um. E se
estamos ali, todos reunidos, é porque nós estamos na casa certa, com as pessoas certas, porque não existem erros nos planos de Deus. E se eu falo, mas não tem nada a ver com essa família, alguma coisa tem. Nós estamos ali a testemunho, porque o Senhor nos conduziu para aquele lugar, né? Algum motivo para o nosso crescimento espiritual, para a nossa educação, para o nosso desenvolvimento, existe. Então, o que ele fala? Nós temos um séquito de afeições, porque nós somos importantes para Deus, nós somos filhos de Deus, nos acompanhando. Mas o que acontece? O Emmanuel começou muito bonitinho, né? Eu sou uma criação, eu sou uma individualidade, eu me movimento, eu emano energia. Agora, tudo junto, misturado dentro de casa, né? Então, a companheira, tudo que está arriscado ali fui eu. Vocês viram que na lição não tem nada disso, né, gente? A companheira, o pai, o filho, não consegue se mover além das zonas inferiores de compreensão. De quê? Da finalidade da vida. O que eu vim fazer aqui na Terra? Por que eu estou com essa família? Porque na minha casa está cheia de alfaias ou não tem alfaia nenhuma? Né? Eu nasci com muitos bens materiais e eu nasci sem nada. Porque o Emmanuel traz aqui também o sentido da alfaia, do transitório, do supérfluo, do adorno efêmero, passageiro, né? Então, você olha, o discípulo, o aprendiz está ali, morando numa casa, onde a companheira, o pai, o filho, ainda se movem, vão trazer aqui também para a doutrina espírita, na materialidade. O único objetivo da existência deles, muitas vezes, é a matéria, né? Esse meu pedaço de terra, o meu carro, a minha casa, às vezes dá até morte isso. Dá até morte, às vezes, briga, né? O apego excessivo, se o filho vai embora morar fora, no outro país, a filha vai casar, como nos diz lá na Estranha Moral. Me abandonou, meu filho. Me abandonou. Não gosta mais de mim. Nós vamos falar um pouquinho disso, der tempo, né, Odinho? Então, aquelas pessoas que estão morando ali com aquele discípulo que já está no nível mais alto de entendimento, no telhado, elas ainda estão na portinha da casa e na calçada, nas zonas inferiores, para a gente fazer uma analogia. Então, a visão delas é muito restrita, não é? Quem está na porta da casa vê a rua, vê os carrinhos passando, quem está na janela também, e quem está no alto vislumbra um horizonte muito maior, vai ver a serra aqui, vai ver as árvores, né? Vislumbra um horizonte muito maior de entendimento que ele está falando. Então, o que acontece com esse discípulo? Então, essa pessoa que já está ali, vê os seus queridos, as suas afeições se movimentando ainda na inferioridade. Ele, pelos nobres esforços despendidos, que ele está no lugar mais alto. É por isso que ele está lá no telhado, viu, gente? Pelos nobres esforços despendidos. Se equilibra. Essa palavrinha nós vamos parar nela daqui a pouquinho. Se equilibra vitorioso na parte mais alta do entendimento. Onde, gente? No telhado. Olha só. Parte mais alta do entendimento se equilibra. Vocês prestaram atenção na palavrinha equilibra? Equilíbrio, o que é? É estar estável, é firme. Vocês já viram o equilibrista andar numa corda? Não é bamba, não. Uma cordinha fixa. No circo, na rua, ele vem, às vezes, com os passinhos firmes, de vez em quando, ele cai para cá, de vez em quando ele fica com um pé só. Então, o discípulo, pelos nobres esforços, ele não é um discípulo, ainda é um aprendiz. Ele se equilibra. Qualquer momento, se ele não ficar esperto, ele pode cair. Se ele não estiver firme nos seus esforços, se ele não estiver ali convicto na aplicação do Evangelho de Jesus, dos ensinos de Jesus, para o seu espírito imortal, às vezes ele pode dar uma desequilibradinha, ficar só com o pezinho assim ali na corda. Às vezes pode cair. Olha o que o Emmanuel fala. Porque o que acontece? Ele se equilibra vitorioso através dos esforços. Chegado a semelhante situação, que semelhante situação? O discípulo está lá em cima, já entendendo, já valorizando as alfaias de adorno, do que é essencial, mas ele olha para baixo nesse sentido, né? Quem está lá embaixo? Os queridos dele, a mãe, o pai, o filho, ainda brigando por causa do carro, ainda brigando por causa da roupinha, né? Valorizando as questões, as convenções sociais, né? Estão lá embaixo. Aí o que acontece? Dá uma dor, experimentam, chegada a semelhante situação, trabalhadores aplicados.
Olha que eles estão aplicando o evangelho de Jesus, eles não estão no entendimento mais alto. Enfrenta dificuldades de vulto. Nesse momento que você olha ali, lá em cima, o seu querido sofrendo, brigando, né, por causa de um objeto material, por exemplo, nesse momento não sabem separar as alfaias de adorno dos vasos essenciais, as frivolidades dos deveres justos, e sofrem dolorosos abalos no coração. Você fala assim, eu sei tanto, por que eles estão brigando por isso? Eu entendo tanto dessa vida, isso é passageiro, esse abandono, essa separação da mãe com o filho, isso é passageiro. Para que brigar para aquele pedaço de terra ali, quase deu morte? Então, o trabalhador aplicado de Jesus, ele já está com esse entendimento, e olha para ali, às vezes brigando por questões materiais, te dá uma dor no coração, não dá, não? Você fala, meu Deus, se a gente pudesse, a gente trazia todo mundo para o centro espírita, né? Para abrir a mente, entender, porque a doutrina espírita nos esclarece quanto a isso, né? O desapego, e vamos prestar atenção numa coisa, as coisas materiais têm o seu devido valor. Kardec nos lembra lá no Evangelho. Só não dê, né, sobre a fala de Jesus, ele simplifica ali para a gente. Não dê às coisas materiais mais valores do que as coisas do espírito. Vírgula. Sacrificais a primeira em proveito dos segundos. Isso é valorizar, né? Só completar o pensamento. Então, nesse momento, você vê o seu querido sofrendo, então o que você faz? Ele está em erro. Vivendo em erro. Em erro como? Em relação à lei de amor, justiça e caridade que rege o universo. Se nós estamos contra essa lei, infringindo essa lei, nós estamos em erro. Aí você fala assim, minha mãe e meu pai, eu vou descer lá, eu vou descer do telhado e vou lá errar junto com eles. Se eles forem cair no buraco, eu vou cair junto com eles. Não. Você respira fundo, né? Respira fundo e fala assim, vou esperar um pouquinho. A gente aprender a separar as alfaias de adorno do que é transitório, do que é essencial. As frivolidades, as futilidades dos deveres justos. E Lázaro nos fala que cumprir o dever é muito difícil. Lá no Evangelho, tem uma lição que chama dever. O dever é a lei da vida. Ele está falando aqui do dever moral. Não esse dever da gente levantar cedo, isso a gente já sabe de cor, né? O dever é muito difícil de cumprir, porque às vezes ele é desagradável. Às vezes ele é difícil, porque você fala assim, mas eu tenho que cumprir isso aí? Tem, está lá na lei de amor, na lei de caridade, na lei de justiça. Nossa, e às vezes ele é difícil, porque ele está em antagonismo com as seduções e interesse do coração. Você fala, não, mas se eu fizer isso, eu vou perder isso. Né? De verdade, no dia da Afonso Chagas, a palestra dele, que uma amiga me ligou e falou assim, vai ter um festão, sexta-feira, dia 14, às 20 horas. Você é convidada. Eu falei assim, sexta-feira, 20 horas, deixa eu ver minha agenda. Deixa eu ver minha agenda aqui. Afonso Chagas no Manuel Felipe. Vocês acham que eu fui na festa? Uma festa muito bonita. Muita. Eu vim em outra festa. Então, assim, é doído para a gente tomar, às vezes, essas decisões. Custa, porque o dever não é fácil de cumprir, não. Porque ele é em antagonismo aqui, com as seduções, mas é uma coisa maravilhosa, que ele nos traz vigor. O que ele falou? Confere vigor à alma. Você fala assim, dever cumprido, dever justo. Porque dever, né? O justo, o certo. Você fala assim, eu cumpri meu dever. Você fala assim, eu fui lá, te vi, cumpri meu dever. Foi lá. Mas o que você fez além? Você fez um dever justo, certo. Então, nós temos um exemplo maravilhoso dessa separação das alfaias dos vasos essenciais. Quando Jesus visita Marta e Maria, né, irmã de Lázaro, e Jesus chega lá, Marta foi arrumar a casa, varreu o chão, Maria sentou do lado de Jesus e ficou lá ouvindo Jesus. O Afonso me falou que 6 dias depois de uma das visitas, não necessariamente de Jesus à casa de Marta e Maria, ele foi crucificado. Imagina, Jesus vai na sua casa, você não sabe se você vai ver ele de novo. Né? E o que acontece? Marta senta ao lado
E Maria senta ao lado e Marta fala, Jesus, pede a Marta para me ajudar, que a casa está uma bagunça, eu tenho que fazer o almoço. O que Jesus fala? Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, uma atitude adequada, né? E Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Só para a gente lembrar. Então, tem uma referência na FEB maravilhosa sobre isso, né? Que elas recebem a Jesus e cada uma, Marta é uma individualidade e Maria é outra, se movimentando dentro da mesma casa. E Lázaro era outra, mas nem vamos falar do Lázaro agora. Maria e Marta moram na mesma casa, mas cada uma tem uma organização individual, não é? Então, cada uma recebeu Jesus de acordo com o entendimento, a altura do telhado que elas estão, né? Ou elas estão na janelinha ou no telhado. Então, cada uma recebeu na forma que lhe é própria, com o seu temperamento, com as necessidades e com o entendimento espiritual. E Jesus faz uma suave advertência, né? Pede para Marta, não, na hora da conversa ali, o que a gente entende é para ela não valorizar em demasia as coisas materiais que têm o seu devido valor. Imagina você ficar com a casa bagunçada, sem comer, uma caminha arrumada para o hóspede. Mas naquele momento, Maria soube separar as alfaias de adorno do que era essencial, né? Então, Maria concedeu o valor preciso àquele momento. O valor preciso. E então, a atenção dela foi canalizada para o essencial. Então, voltando aqui, a gente está ali com um doloroso abalo no coração, o coração doído, porque nossos queridos ainda estão ali se movimentando e brigando em conflito na luta material, né? O que a gente faz? Abandona? Cai no buraco, eles querem cair no buraco, cai com eles ou abandona? O que o Evangelho fala? Coopere com eles. Aí o Emmanuel vem, sabe o que o Emmanuel fala para nós? Esse Emmanuel maravilhoso. Cumpra-se a obrigação sagrada com eles, com seus queridos que estão lá na inferioridade. Atenda, antes de tudo, ao programa da vontade divina. E o Emmanuel fala que o programa da vontade divina é a nossa renovação, é imperioso renovar-nos em espírito. Cumprir a vontade divina é renovar o nosso espírito. Então, Emmanuel fala, com seus parentes que estão ali, seus queridos na inferioridade do entendimento, cumpra a obrigação sagrada com ele. Quais? Ele citou duas aqui para nós. Fraternidade e tolerância. Tenha fraternidade e tolerância com eles, né? Acende essa luzinha aí, ó. Você não está no esforço nobre? Não está se esforçando para aplicar o Evangelho de Jesus? Então, acenda a sua luzinha. Seja tolerante com eles. Entenda, seja fraterno, está precisando de ajuda, o que você quer que eu faça? Vírgula. Emmanuel adora vírgula e mas, né? Você vai ser fraterno, você vai ser solidário, tolerante com eles. Não prejudique o seu serviço divino de ascensão. Cuidado para não descer para buscar essas alfaias em casa e ficar por lá, nas futilidades, porque é tentação, é sedução o mundo. Mas se o meu querido está sofrendo, eu vou sofrer junto com ele. Como que um doente vai cuidar do outro? Nós precisamos nos fortalecer. Então, volta ali, né? Ajude, mas não desça. E engraçado que o Emmanuel fala, está ali embaixo, vem, ele fala dos movimentos do espírito. Você já viu? Né? Vem, está aqui nessa zona inferior. Um dia, numa fala da Alda ali na nossa oração, ela falou assim, todos os espíritos, todos que se encontram nas zonas inferiores, um dia vão subir. Ela não falou no telhado, né? Mas falou assim, um dia vão subir para um mais grau de entendimento. E nós estamos aqui para colaborar com eles. Mas cuidado, para isso não atrapalhar a sua sessão por causa dos milindres pessoais e das convenções. Porque o querido está lá, você fala assim, vai lá no centro tomar um passe, já tomei 10. Você fala, vou rezar para você. Aí nós podemos nos melindrar com isso ou melindrá-lo. E muitas vezes a gente quer cumprir o dever, a gente quer cumprir a obrigação sagrada e a gente esbarra nas convenções. Ah, não, falar de espiritismo aqui na minha casa, não. Né? Ou qualquer outra questão. A gente está trazendo a responsabilidade para nós aqui, né, do espírito. Então,
Está terminando. Olha o que o Haroldo fala sobre isso. A família ali e você aqui. Nós estamos falando na questão do discípulo, né? No nível mais alto de entendimento. O Emmanuel falou, a família é um dever. Nós vamos amparar as pessoas da nossa família, não vamos desamparar ninguém, nós vamos amá-los. Mas isso não significa que nós vamos concordar em tudo com eles e nos tornar subservientes, porque em determinado momento nós vamos ter que, naquele dia, sabe que ele falou lá? Nós vamos ter que tomar uma decisão. Naquele dia, em determinado momento, você precisa estar com Cristo. E estar com Cristo, às vezes, é ser incompreendido pelas pessoas amadas. Nós não vamos abandoná-los. Nós vamos estar ali com tolerância e com fraternidade, que ele falou, né? Kardec coloca lá no livro Moral Estranha, porque muitas vezes nós sofremos muito com isso, de ver nossos queridos ali na materialidade, de ainda não conseguir separar o que é essencial, porque a nossa visão, nós consideramos as coisas ainda pela visão terrena, muito pelo ponto de vista terreno. Está lá na Estranha Moral. E Kardec fala que o Espiritismo nos faz vê-la de mais alto. Né? Nós vamos entender que os laços de afeto não vão separar porque o filho mudou o exterior, porque a filha casou. Às vezes até se fortalecem, e se fortalece muito mais depois da separação lá no plano espiritual. Um lar não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam, das coisas efêmeras, transitória. Ele colocou ali transitoriamente, as coisas da matéria. E Joana de Ângeles, no livrinho Feliz, cita, se não me engano, 4 alfaias transitórias. A situação financeira, o poder, a saúde e a juventude são transitórios. Tem o seu valor? Muito. Mas não dê a eles mais valor do que as coisas do espírito, porque se o poder acabar, se a situação financeira piorar, se a saúde não estiver muito boa, nós vamos desmoronar igual a casa na areia. Não teve base. Não teve base espiritual. Foi construído sobre a efemeridade. Nossa, que palavra chique, hein, Aldinho? Sobre a transitoriedade, vai desabar. E quando nós construímos o nosso lar, o nosso reino íntimo, o nosso lar físico mesmo, construído nas bases, nos fundamentos espirituais, nós seremos igual a casa na rocha. Vai vir tempestade da vida, vai vir doenças, intempéries, né, os abalos, e nós vamos manter firme com Jesus. Aqui é a casa sobre a rocha, né, mas nós já estamos no final. O Theo já deve estar fazendo ali para mim. Um homem não será superior porque satisfaça opiniões passageiras. Naquele dia que o Afonso esteve aqui, eu vou resumir em 2 palavrinhas que ele me falou. Um homem não será superior porque satisfaça opiniões passageiras. Os homens são muito complicados. Hoje eles te elogiam, amanhã eles te criticam. Então, como que a gente vai levar, né, a sério isso? Mas sim porque sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. Caminhando para o final. O que são desígnios de Deus? Eu via minha avó falar, vão sofrer assim mesmo, que são os desígnios divinos, né? Então, olha que bacana. Desígnio de Deus. Theo, 2 minutos. Você está me olhando assim, meio atravessado. A Aldinha vai falar. Gente, estou terminando. São os últimos, acho que 2 últimos. O que são desígnios? Então, o que ele falou? O homem ele vai ser superior quando ele sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. Só que desígnio é uma coisa muito assim, né? Porque fala assim, desígnio, a pessoa está sofrendo, está quase morrendo e fala que é desígnio de Deus. Está inconformada, fala assim, desígnio de Deus. Então, o que nós encontramos? Desígnios de Deus. Desígnio é um desejo, mas o de Deus é mais que um desejo. Porque a gente fala desígnio é desejo, mas desígnio é mais que um simples desejo, são as disposições, são os planos, são os projetos, os propósitos de amor de Deus para nós. Ele tem desígnios de amor para a nossa vida, para a nossa renovação espiritual. Então, João já nos falou há 2000 anos que Deus é amor. Então, a lei só pode ser de amor, né, Aldinha? E
Kardec fala para nós, lá no capítulo 11, os efeitos da lei de amor. Quando nós cumprimos essa lei de amor, quais são os efeitos da lei de amor? Melhoramento moral da raça humana. É a minha organização, a minha criação individual, com a sua, que vai mudar a psicosfera do nosso planeta. Né? Já está em processo de transição. E felicidade já durante essa vida. Então, os desígnios de Deus são de amor. São para o nosso melhoramento. A lei de amor é para o nosso melhoramento espiritual. E olha só o que Emmanuel fala para nós lá no livro, com o nosso Convenções. O Altíssimo, tudo isso que nós falamos, as alfaias com mais valor, com menos valor, as alfaias espirituais, as alfaias lá da minha casa, aqui do meu corpinho, ele dispôs todas essas organizações para ajudar a evolução e aprimoramento. Depende de nós o valor que nós estamos dando a cada uma dessas coisas que estão aqui disponíveis para nós. A minha casa toda alfaiada, de flores, de móveis caros. Tem problema isso? Não, não. A questão é o valor que eu estou dando a isso. Né? Então, ele dispôs todas as organizações da vida. Imagina, o planeta Terra foi criado. Emmanuel falou lá, o próprio planeta foi edificado por nossa causa. Vocês entenderam o séquito de afeições que nos acompanham? Cortejo que acompanha uma pessoa importante? Deus criou um planeta aqui, ó, para nos socorrer e nos acolher. Último slide. Então, o que acontece? Nós estamos inseridos nos desígnios de Deus, nós estamos inseridos nos planos, nos projetos de amor. Cada um de nós estamos inseridos. Então, o que nós temos que fazer, gente? Temos que cumprir o determinismo divino na construção do nosso destino, que é a perfeição relativa, a gente sabe, né? Na busca... Como? Como que nós vamos construir? Na pluralidade das existências. A reencarnação mais uma, mais 500, mais 580, mais 620, não interessa. Na pluralidade das existências. E o quê? Cooperar na regeneração da humanidade. Quem já estiver no nível mais alto de entendimento vai usar a fraternidade. O que ele usou? A fraternidade e a tolerância, a cooperação com a regeneração. E vamos cooperar, tendo Jesus como nosso modelo e guia, né, nas nossas condutas do dia a dia. Isso não vai ter erro, porque se nós seguirmos Jesus, aplicar os seus ensinamentos no dia a dia, nós vamos nos colocar acima das alfaias das coisas transitórias. Muito obrigada e desculpa 10h30.